No tribunal, elas agiam como se fossem intocáveis. Sorriram para os juízes, desafiaram as câmeras e não demonstraram um único segundo de remorso. Mas o que acontece quando as câmeras são desligadas, o teatro acaba e elas são jogadas na ala mais isolada e aterrorizante do sistema prisional. Eu entrei, atirei nele e saí de novo. Você não pode me dizer que eu mataria um homem justamente no único cômodo com carpete da casa. Poxa, fala sério, eu sou uma mulher. Eu atirei no meu marido. Tô aqui por ter atirado no meu marido. Diferente dos homens, mulheres assassinas quase nunca matam estranhos. Elas conhecem a vítima. Na maioria das vezes é um parceiro, um marido, alguém que elas amavam. Eu não o matei, eu o amava. Então o que leva uma mulher comum a cometer o ato mais extremo que existe? Segundo essas mulheres, não é premeditação. É um segundo de descontrole que nunca mais pode ser desfeito. Eu ainda não sei dizer que tipo de emoção que fez eu apertar aquele gatilho. Dentro da prisão, o tempo para de fazer sentido. Anos de vida inteira acontecem dentro de uma cela, e essas mulheres se tornam pessoas completamente diferentes de quem eram do lado de fora. Estava todo coberto de sangue. Eu bati nela até a morte. Essa é a história de como essa transformação acontece. Começando pela mulher que empurrou o próprio marido de um 25º andar e que jamais imaginou que estava prestes a se tornar outra pessoa. Amber Hilberlin está cumprindo pena de 25 anos pelo assassinato do marido. Tem dias que parece que foi há 1 milhão de anos e você sente que essa parte da sua vida foi a sua vida inteira, porque é um mundo totalmente diferente. Quero dizer, você tem que ser uma pessoa totalmente diferente aqui dentro, uma pessoa completamente diferente. Amber tinha 19 anos, 1 ano de casada. Um marido chamado Josh charmoso, irritante, inteligente, engraçado, um amor tóxico, mas ainda assim, um amor. Eu penso no Josh todos os dias. Ele era encantador e irritante. Inteligente, engrafado e incômodo. O casal iniciou o relacionamento ainda jovem e teve uma trajetória rápida. A gente não era cego ao fato de que provavelmente não deveriam estar juntos. Quer dizer, a gente falava sobre isso com frequência, mas você não escolhe de quem vai gostar. Amber e Josh se conheceram no início de 2010. Ela tinha 18 anos, vinha de uma família abastada e conhecida em Tulsa, Oklahoma 4, 0 gigapascal no ensino médio, atletismo, dança, vôlei. Filha única criada numa casa onde as viagens eram frequentes, as unhas e os dentes feitos no salão, e a mãe era a melhor amiga. Ele era alguns anos mais velho, estava na Força Aérea, tinha porte atlético, era inteligente, jogou futebol americano. Do lado de fora, pareciam o casal perfeito. Só pareciam. Delegacia de polícia. Sim, acabei de ver alguém pular da janela. Provavelmente do 17º ou 19º andar do University Club Tower Apartments, na esquina da 17th com a Denver. Os dois se casaram precocemente e isso tinha uma lógica militar. Josh seria enviado para outra base e a única forma de Amber poder morar com ele no alojamento era sendo esposa. Casaram em meados de 2010, menos de 6 meses depois de se conhecerem. As fotos eram de conto de fadas, ela com tiara de princesa, ele inclinando-a para trás na primeira dança. O problema começou quando passaram a viver juntos de verdade. Quando Josh foi desligado das Forças Armadas, ambos voltaram para Tulsa e foram morar com a família de Amber. O desconforto de um jovem casal com histórico de brigas, morando na casa da sogra, é fácil de imaginar. As brigas continuavam e agora incomodavam todos os que viviam na casa. A mãe de Amber, na tentativa de dar espaço e autonomia ao casal, providenciou o apartamento. A gente estava em Tulsa porque ele tinha sido expulso da Força Aérea por uso de drogas. E ele simplesmente voltou para as velhas coisas. Quer dizer, ele começou a usar drogas de novo. Ele começou a querer vender droga de novo. Amber estava grávida. O filho era muito desejado, ela própria havia dito que sempre quis ser mãe. Mas a gravidez de 7 meses, num casamento em crise, num apartamento novo, com brigas frequentes ouvidas pelos vizinhos, era uma situação que já havia acumulado pressão por todos os lados. Os vizinhos do andar ouviram gritos, brigas, barulho constante. Amber estava com 7 meses de gravidez, hormônios.
Desconforto físico, tensão acumulada. Josh estava irritado com frequência. E eu tava simplesmente triste, decepcionado e com raiva. E isso acabou causando as brigas e, sabe, tudo aquilo que aconteceu e que não deveria ter acontecido. Segundo relatos, Josh caiu do 25º andar. Morreu instantaneamente. Chamada de um possível DOR significa morto ou chegado. A gente não sabia se era um suicídio, um acidente ou exatamente o que tinha acontecido. A polícia chegou. Amber estava naquele estado completamente transtornada, segurando o corpo do marido, sem nenhuma coerência sobre o que havia acontecido. Foi levada ao posto formalmente como testemunha, para ser ouvida e para que a família pudesse ser chamada. A avó chegou para ficar com ela. No local, a polícia encontrou a esposa de Josh, Amber. Ela já tinha feito uma ligação para a avó. A Amber estava ali e quando me viu, ela me abraçou e disse: "Vovó, ele está morto." E ela disse, e eu empurrei ele. E eu disse: "O quê?" A polícia levou Amber ao posto como testemunha, não como suspeita. Colocaram-na numa sala com a avó. Não havia investigadores fazendo perguntas. Havia só uma câmera e um microfone. E foi nessa sala onde Amber se sentia totalmente segura que confessou. Ele estava mexendo na TV bem aqui e a janela estava bem aqui. Aí eu empurrei ele caiu pela janela e caiu. Eu fiquei com raiva de você poder fazer isso com alguém. Nos Estados Unidos, você tem que ser informado dos seus direitos. Você tem direito a isso, direito àquilo, direito... Eles não fizeram nada disso. Eu só quero voltar. Por favor, eu só queria voltar e não empurrar ele, só segurar ele ou algo assim. Não me choque. E fico indo e voltando na minha cabeça entre isso foi o que acabou de acontecer, é por isso, e isso é o que vai acontecer depois. E tipo, todas essas coisas meio que estão saindo da minha boca ao mesmo tempo. A questão legal que surgiu mais tarde era se essas gravações poderiam ser usadas contra Amber, já que os direitos de Miranda não haviam sido lidos. A resposta é sim. Miranda precisa ser lida quando há interrogatório ativo, quando a polícia está fazendo perguntas. Quando alguém fala espontaneamente numa sala sem ser questionada, as declarações são admissíveis. Amber havia confessado sem que ninguém pedisse. E nesse momento ela deixou de ser testemunha. Revelação bombástica nesta noite. Testemunhas dizem que viram Josh Hilberlin, de 23 anos, cair do apartamento do casal, despencando 25 andares até a morte. Mas nesta noite, a polícia diz que não foi um acidente. Não houve uma queda acidental. Sua nova esposa o empurrou para a morte. O que veio à tona durante o processo pintou um quadro complicado de um casamento em que a violência parecia ir nos dois sentidos. Josh havia tentado obter uma ordem de restrição contra Amber antes do incidente. Testemunhos indicavam que numa briga anterior, Amber havia quebrado uma luminária na cabeça dele. Josh precisou de pontos. Relatos diziam que ela havia rido e dito que esperava que tivesse doído. Casal lindo. Eles tinham tudo para viver. E ela por grávida de 7 meses. Mas agora a família dele está dizendo que ela era uma agressora doméstica contra ele e que ela o empurrou. A América se preocupa em chamar atenção com manchetes, não com a verdade. Uma ordem de restrição foi solicitada contra a esposa pelo marido apenas algumas semanas antes de ele cair para a morte. É muito incomum ver um homem alegar que está sendo abusado. Eles me pintaram como uma espécie de agressora, da qual o Josh teria medo no passado. Mas as pessoas não viram os boletins de ocorrência das minhas lesões, do meu medo e do abuso dele. A família de Josh testemunhou que ele havia ligado várias vezes, dizendo que temia pela própria vida, que Amber seria sua morte. Quando receberam a ligação da polícia naquele dia, disseram que souberam instantaneamente que ele estava morto. A família de Amber testemunhou o oposto, que ele era o agressor, que ela vivia em medo, que a gravidez havia intensificado tudo. Eles colocavam a foto do Josh de uniforme e colocavam a Amber com uma camisa branca, acidentalmente puxando a jaqueta para trás e diziam: "Olha, ela tá tentando mostrar o decote." Sério? Essa era uma das histórias nas notícias, que a Amber não era confiável porque era falsa. No tribunal,
Especialistas em vidro testificaram sobre a janela. O prédio tinha mais de 50 anos. O vidro instalado era tão fino quanto o de uma moldura de foto, não atendia aos padrões modernos de segurança para aquela altura. Experts disseram que qualquer impacto significativo poderia tê-lo quebrado. Isso corroborava a teoria de Amber, que ela havia empurrado Josh durante uma briga sem prever que o vidro cederia. A discussão técnica sobre o ângulo da queda também entrou no julgamento. Josh foi encontrado de cabeça para baixo, o que a acusação usou para sustentar que ele havia sido empurrado pelas costas enquanto estava inclinado, o que o teria arremessado para fora de cabeça. A defesa argumentou o oposto, que Amber o empurrou de frente, as costas de Josh bateram na janela comprometida e o impacto fez com que ele girasse e saísse de cabeça. 2 cenários diferentes. Mesma posição final do corpo. Nenhuma testemunha ocular da sequência exata, o técnico estava em outro cômodo e viu apenas a queda já em andamento. O júri deliberou. Condenou Amber Huberling por assassinato em 2º grau. Sentença: 25 anos de prisão. Marla, o júri levou cerca de 3 horas para chegar a esse veredito. Esse veredito, como se acabou de mencionar, foi de 25 anos. Essa é a recomendação para Amber Huberling pela morte de Josh Huberling, de 23 anos. Isso foi em 7 de junho de 2011. Eles também recomendaram uma multa de $10 mil. Na prisão de Oklahoma, aos 24 anos, Amber relata como tem sido sua vida desde a condenação. Você tem que construir muros ao redor do seu coração, da sua alma, de tudo que é importante para você e viver em uma casca fora de tudo isso para conseguir sobreviver a isso. Ao contrário dos homens, grande parte das mulheres que matam não possuem antecedentes criminais. No Brasil, a população carcerária de mulheres é a 3ª maior do mundo. O que essas grades simbolizam para você? Sinônimo de sofrimento e dor. Escolhas erradas por causa de dinheiro fácil. Matei a minha companheira. Por que você matou sua companheira? Porque ela veio para me matar. 1.718 detentas cumprem pena na prisão de Bangu, no Rio de Janeiro. E dentre elas, uma mulher acreditou que o poder político e a fé a tornariam intocável. Ela era a mãe de 55 filhos e a mandante do crime contra o próprio marido. Sinceramente, a senhora mandou assassinar o seu marido? De jeito nenhum. Flor de Lis havia construído ao longo de anos uma imagem de mãe sem limites, a mulher que havia adotado 51 filhos, que cantava gospel, que falava de fé e superação. Anderson do Carmo, seu marido, era o arquiteto invisível dessa imagem. Sem ele, a estrutura não se sustentava do mesmo jeito. E com ele, havia conflitos sobre dinheiro, poder e protagonismo que os investigadores identificariam nas mensagens como o motor do que viria a seguir. Segundo as investigações, era exatamente esse protagonismo quem controlava a carreira, quem geria os recursos, quem ficava com o dinheiro e o poder que a posição de deputada federal gerava o centro do problema. Anderson controlava. E segundo as mensagens recuperadas pela delegada Bárbara Lomba, havia pessoas próximas de Flor de Lis que queriam mudar isso. Diante dos indícios, a delegada Bárbara Lomba concluiu em seu relatório, abre aspas, não há dúvidas de que o homicídio em apuração tem autores intelectuais e seus respectivos auxiliares que atuaram no recrutamento do executor, no provimento de recursos para a execução do crime e no planejamento e atos preparatórios da ação propriamente dita. Desde 2018, Anderson teria sido intoxicado pelo menos 6 vezes. Os médicos nunca suspeitaram de envenenamento. Os sintomas eram genéricos, o suficiente para parecer ansiedade ou infecção digestiva, vômito, febre, diarreia. Anderson acreditava nisso. Internava, recebia tratamento para os sintomas aparentes, voltava para casa. Os laudos das internações, todos anexados ao inquérito, mostraram que os sintomas eram compatíveis com intoxicação por arsênico. Para a polícia, a senhora foi a mentora intelectual do assassinato do seu marido. Isso. Mas eu digo com certeza, com firmeza, que eu jamais faria isso. Anderson levou 30 tiros na garagem da casa em Niterói na madrugada de 16 de junho de 2019. 2 foram disparados a queima-roupa. O laudo do IML confirmou 30 disparos, 2 a queima-roupa.
Não há interpretação alternativa para esse número que seja compatível com assalto. Flor de Lis disse que uma moto e um carro vinham seguindo o casal naquela noite, que Anderson foi morto tentando proteger a família, que havia sido um assalto. Câmeras de monitoramento no trajeto do casal naquela noite foram checadas pelos investigadores. Não mostraram nenhuma moto perseguindo o carro, não mostraram nenhum veículo suspeito estacionado em frente à casa. Você consegue ver o padrão? A versão do assalto foi a primeira a cair. Em seguida vieram as mensagens de celular de outubro de 2018 e março de 2019. Depois os registros médicos das 6 intoxicações. Depois os filhos. O filho biológico Flávio foi identificado como o atirador. O filho adotivo Lucas foi identificado como quem havia conseguido a arma. Lucas confessou, foi preso. E então, por telefone, enviou uma mensagem para Flor de Lis. Flávio confessou que disparou contra Anderson no carro. Se for provado que foi ele, que a justiça seja feita, cabine. A senhora acredita que ele disparou? Não pela mensagem que ele falou comigo no dia da confissão. A investigação de 14 meses produziu um inquérito de 7.000 páginas. A delegada Bárbara Lomba concluiu em seu relatório: não há dúvidas de que o homicídio em operação tem autores intelectuais e seus respectivos auxiliares que atuaram no recrutamento do executor, no provimento de recursos para a execução do crime e no planejamento e atos preparatórios da ação propriamente dita. Aproximadamente 20% dos 55 filhos de Flor de Lis estaria envolvido no crime. Quando a polícia foi prender mais 5 filhos numa segunda-feira, Flor de Lis estava dormindo no quarto com 2 filhas, Simone e Marci, e um neto. As imagens mostram ela sendo acordada pelos policiais. A deputada federal do PSD estava dormindo quando os policiais invadiram o quarto dela. Nas imagens exclusivas, Flor de Lis é surpreendida. Ao lado dela, 2 filhas, um genro e um neto. A filha Marci, que dormia com Flor de Lis na cama, é presa. Simone, a outra filha, também. Mas Flor de Lis não. A imunidade parlamentar de Flor de Lis impedia a prisão em flagrante, mas a investigação avançou. A primeira manifestação pública de Flor de Lis depois disso foi um áudio nas redes sociais. Já tudo vai ser esclarecido, vocês vão acompanhar aí, tá bom? Todos os esclarecimentos. É mais uma covardia, é mais um teatro desse povo. 10 pessoas foram denunciadas à justiça inicialmente. Flor de Lis foi indiciada por homicídio triplamente qualificado, associação criminosa, uso de documento falso e falsidade ideológica. Perdeu o mandato de deputada federal, perdeu 55 filhos como plataforma pública de imagem e foi condenada a 50 anos de prisão, uma sentença que, dada a sua idade de 63 anos no momento da condenação, é na prática perpétua. E se você não conseguir? Isso não é o meu fim. Porque se eu olhar para a sentença humana, eu vou dizer que é o meu fim. Eu fui sentenciada a uma prisão perpétua por causa da minha idade. Hoje, Flor de Lis está no presídio feminino de Bangu. Perdeu entre 10 e 15 quilos, toma medicamentos para conseguir dormir. Descreveu a prisão como um cemitério de pessoas vivas, onde os dias parecem iguais, onde o barulho das grades é o som mais presente, onde os pesadelos e os momentos de clareza se alternam sem aviso. É muito difícil descrever isso. Você está mais magro, Flor de Lis? Há uns 10, 15 quilos mais magros. Mas eu fiquei mais magra ainda. A dura realidade das prisões femininas do Brasil choca quem antes tinha uma vida de luxos e privilégios como deputada. Entretanto, nada se compara à realidade vivida no Novo México. Estamos todos aqui porque cometemos um erro e temos que conviver com isso. O meu erro foi tentativa de assassinato. Meu marido, se eu pudesse voltar atrás e fazer tudo de novo... Não, isso não aconteceria. Eu tinha 49 anos quando fui presa. Vou estar com 58 quando sair pela porta em dezembro. Dentre algumas, há histórias que nos fazem questionar até onde há legítima defesa, como o caso de Judy, que atirou no próprio marido. Eu atirei no meu marido. Tô aqui por ter atirado no meu marido porque ele abusava dos meus filhos. Então... Ele morreu? Sim. Sim, por isso que peguei 20 anos. A única coisa que posso dizer que o tempo me trouxe foi me tornar uma mulher mais forte. E é como se agora eu soubesse que não preciso depender de um homem. Sabe o que eu quero dizer?
Agora eu posso depender de mim mesmo. Entretanto, as vítimas das mulheres nem sempre são seus maridos ou namorados, como no caso de Patrícia Ignácio, que está cumprindo 15 anos por assassinar sua prima. Todo dia eu penso nisso, sabe o que eu quero dizer? Tipo, eu realmente era capaz de fazer isso ou não era? Sabe o que eu quero dizer? Ou foi só algo que saiu da minha raiva de tudo? Patrícia cresceu na nação Navajo, a maior reserva indígena dos Estados Unidos e uma das regiões mais pobres do país. Aos 19 anos, ela já tinha um marido e 3 filhos. Um relacionamento marcado por brigas e álcool. Eu realmente não me lembro da minha mãe porque ela era alcoólatra e ela não estava muito presente para mim enquanto eu crescia. Ela perdeu a guarda dos filhos depois que o serviço social encontrou as crianças vivendo em uma tenda. A partir daí, a vida de Patrícia entrou em queda livre álcool, brigas, prisões por embriaguez. Numa noite qualquer, ela saiu para beber com uma prima que mal conhecia, Irene Armenta. 6 horas depois desse encontro, Irene estava morta, espancada até a morte com um pedaço de concreto numa área conhecida por reunir moradores de rua que bebiam perto da reserva. A perícia encontrou sangue a mais de 4 metros do corpo, sinal de uma briga longa, violenta, que não parou logo no primeiro golpe. A gente teve uma discussão. Ela veio e me disse que eu era uma mãe ruim, que eu nem sabia cuidar dos meus filhos. Acho que foi isso que me deixou braba. Ela estava dizendo que eu não valia nada, que eu não era capaz de amar, cuidar ou apoiar meus próprios filhos. Sabe como é? E sei lá, chegou num ponto em que a gente começou a se empurrar mesmo. A gente começou a se bater e tudo mais, sabe como é? A situação de Patrícia não é incomum. 7 em cada 10 mulheres nas prisões norte-americanas têm filhos do lado de fora. Em Oklahoma, Amber Huberlin deu à luz a seu filho Levi dentro da prisão, apenas 2 meses depois de começar a cumprir sua sentença, que vai até 2036. Nunca tentei fazer parecer que ele era o grande lobo mau e eu a Chapeuzinho Vermelho fugindo para salvar a vida. Não foi. Não era assim. Nós dois éramos jovens e ambos éramos egoístas com nossos sentimentos porque éramos jovens. E eu acho que, se isso tivesse acontecido mais tarde na vida, quando nós dois estivéssemos um pouco mais maduros, então sim, acho que teria sido diferente. Na prisão, Amber conta sobre seu novo relacionamento com Patrícia. Patrícia, ela é minha namorada. Estamos juntos há 2 anos. Ela me ensinou mais em 2 anos do que eu aprendi em toda a minha prisão. A população carcerária feminina nos Estados Unidos é 8 vezes maior hoje do que era há 35 anos, crescendo muito mais rápido do que a população masculina. E não é diferente do outro lado do continente. Em Bangu, no Rio de Janeiro, os pavilhões femininos vivem a mesma realidade. Superlotação, calor, corredores decorados por histórias que ninguém de fora imagina. Não existe fé, poder político, dinheiro ou promessa de legítima defesa que proteja alguém do que vem depois que a porta da cela fecha, seja em Oklahoma, seja em Bangu. Fiquei realmente chocada quando cheguei, porque há tanta tragédia, drama e coisas que, sabe, as mulheres realmente passam. E é como se eu soubesse que, se tivesse seguido um caminho diferente, teria me saído melhor. E no fim, talvez a verdade mais desconfortável de toda essa história não seja sobre monstros. A arrogância morre na primeira noite. O que sobra é só a pessoa. E entre essas paredes americanas ou brasileiras, o que sobra, na maioria das vezes, não é quem você esperava encontrar.